Iniciando uma aula sobre o período interbíblico. Esse período interbíblico é conhecido como período intertestamentário. É um momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. E basicamente, quando você pega a Bíblia e você tem o livro de Malaquias, né? E você tem o livro de Mateus, existe um período entre esse espaço, né? Cerca de 400 anos. Essa narrativa bíblica ela passa então cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo, que é aproximadamente 433 a 5 antes de Cristo. Esse período entre os dois testamentos também é chamado por muitos de anos do silêncio. Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Entretanto, muitas coisas significativas ocorreram nesse período. E durante esse momento histórico, pode-se dizer que o mundo escrito no Novo Testamento estava se formando. Logo, o conhecimento dos fatos ocorridos nesse período de tempo, ele é essencial para o nosso entendimento. Aqui no nosso slide, a gente começa exatamente com a pergunta: o que é o período intertestamentário? Que para alguns teólogos chamam de judaísmo do Segundo Templo. E você vê que só na palavra judaísmo a gente já muda alguma coisa, porque o povo antes era conhecido como hebreu, aqui a gente tem o termo judaísmo. E, e essas folhas não tão brancas assim nos chama atenção para o fato que a, quando nós vamos para o Novo Testamento, uma série de situações novas aparece. Por exemplo, os tipos, né? Os tipos ou sistemas religiosos ali que estavam enraizados no povo de Judá, nós encontramos os fariseus, os escribas, os saduceus, zelotes, herodianos, essênios e sacerdotes. Esse pessoal aí se encontra com Jesus na época de Jesus, na época que o evangelho tem início. Você tem esse tipo de pessoas, mas você não encontra esse tipo de pessoa no Antigo Testamento. Então significa dizer que o período que vai de um a outro, esses 400 anos, é exatamente o período em que esse povo, o povo em que Jesus Cristo teve contato, o povo em que o Novo Testamento tem como base, é exatamente nesse período que há essa formação dessa nova geração. E essa geração de fariseus, escribas, sacerdotes, zelotes, herodianos, essênios, toda essa formação desse povo, ela está muito ligada na história do que aconteceu depois do período de Malaquias. Porque antes as instituições do Antigo Testamento que a gente tem conhecimento basicamente eram reis, sacerdotes e profetas. Então, os reis, por exemplo, eles eram aquelas pessoas destinadas a administrar a justiça divina. Poderíamos até dizer a justiça social. Por causa dos reis, o povo pecava ou não pecava. Os reis colocavam a Bíblia Sagrada, no caso o Antigo Testamento, né, a Torá, como regra, ou então simplesmente ignoravam a regra de Deus. Por isso que nós temos muitos bons reis e também péssimos reis. Nós temos reis que fizeram seu nome por seguirem a Deus, mas também nós tivemos reis terríveis, reis que foram verdadeiros apóstatas e levaram o povo a pecar. Mas as instituições que a gente tem ali, no caso do povo de Israel, nessa formação, ela é basicamente essa instituição: reis, sacerdotes e profetas. Os reis, como já dissemos, eles tinham essa função de administrar o povo, de manter o povo cumprindo a vontade de Deus. Eram os políticos, né, que tinham como função tomar de conta de todo aquele povo daquela época.
Contudo, quando esse rei ele não seguia a vontade do Senhor, o povo passava a sofrer. Então, esses reis, como na época da monarquia de Israel, levaram o povo a sofrer, mas também levaram a grande prosperidade quando esse rei ele era como no caso o rei Davi, que era um homem temente ao Senhor. Reis como Davi, eles serviram de exemplo para os outros reis futuros depois dele. A gente teve reis, por exemplo, como reis como Asa, Josafá, que foram bons reis. Nós tivemos reis como Joás, Amazias, também que foram bons reis. Tivemos reis ótimos como Uzias, Jotão, mas também tivemos reis péssimos como Manassés e Amon. Josias foi um ótimo rei, mas da sua descendência nós só tivemos péssimos reis como Zedequias, Joaquim, Jeoaquim. Então, o rei tinha essa função, administrar, né, e manter o povo alinhado à lei do Senhor. Mas o elo de ligação entre o povo e, o, e Deus seria os sacerdotes. Os sacerdotes eles eram responsáveis para manter as atribuições espirituais ali. Eles mantinham aquele cumprimento dos levíticos, né, as ofertas, a adoração, tudo aquilo que envolvia a religiosidade do povo era a responsabilidade dos sacerdotes. Mas o sacerdócio, a gente sabe que muitos dos sacerdotes se corromperam, como os filhos de Eli, é um exemplo péssimo, né? Os próprios filhos de Arão também não eram lá essas coisas boas. Então, quando os reis pecavam, quando os sacerdotes se desviavam, Deus levantava quem? Os profetas. Os profetas eram os porta-vozes de Deus para quê? Para orientar, né? Quando você pega, por exemplo, o profeta que chega para profeta Natã, que chega para Davi e dá a sentença, usa uma espécie de analogia para que Davi caia em si. É o próprio Deus falando para Davi que não tinha se agradado do que ele tinha falado. Aí nós temos vários e vários profetas, e esses profetas eles fazem parte da história do povo de Israel. Existiu sempre profetas. Nós temos, por exemplo, Isaías, Miqueias, que na época de Uzias, Jotão e Acais, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, são profetas que se levantaram depois da queda de Samaria e antes da queda de Jerusalém. E é bom que se entenda que o povo passou por um período extenso de unificação. Até Salomão o povo estava unificado. A partir de Salomão, então, o governo se dividiu e aí a gente teve um rei chamado Roboão, da linhagem de Davi, e depois a gente teve do outro lado o Jeroboão, e não tinha nada a ver com a linhagem de Davi. E aí a gente tem uma divisão do reino, que significa o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou as 10 tribos, e o reino do sul ficou com Judá e Benjamim e a tribo de Levi. Afinal de contas, era ali que ficava o templo de Jerusalém. E aí então Deus levanta profetas para avisar que aquele período em que os reis começaram a se desviar dos caminhos do Senhor seriam punidos, e Deus então levanta homens para falar a respeito disso. E quando a gente analisa esses dois impérios, a gente vê que em 722 houve a queda de Samaria. A queda de Samaria deixa então, com a queda de Samaria, deixa de existir o reino de Israel. O povo que restou da terra foi misturado com os outros povos, formando então os samaritanos. Então, aquele povo, aquelas 10 tribos, né, que foram com Jeroboão, foram sempre
governos extremamente idólatras. Já começar do início que fizeram um templo em Samaria e para que o povo passasse a adorar ali, adorar um Deus, um Deus, o mesmo Deus que eles estavam adorando na época de Arão, eles passaram a adorar também. E isso levou o povo à ruína e eles então foram capturados em 722 a.C. Só que para o lado do sul também as coisas não estavam muito boas. E aí, em 586 a.C., Jerusalém cai. E aí começa um período muito difícil para o povo de Israel. Foi um período em que o povo foi escravizado e foi levado para a Babilônia. E antes de falar sobre isso, é bom lembrar que isso estava tudo no controle do Altíssimo. Em Daniel capítulo 2, verso de número 44, e também o 34 e 35, Deus dá uma visão ao profeta Daniel para informando de tudo aquilo que ia acontecer entre as nações, mostrando que Deus é soberano sobre as nações. Então, aquela grande estátua, a gente vê que tem a sua cabeça com material de ouro, que representava o Império Babilônico, império pelo qual Judá foi também deportada. Depois você vem o Império Medo-Persa, né, símbolo da prata, o Império Grego, do bronze, o Império Romano, ferro, e depois o Império Romano restaurado, ferro e barro. Depois uma pedra, né, que viria e quebraria o pé daquela estátua. Essa pedra a gente sabe que é uma referência ao reino de Deus através de Jesus Cristo. E a característica desse período interbíblico é exatamente o domínio político dos romanos, o domínio da cultura grega e a falência do judaísmo. Bem, então, pontuando isso na história, a gente tem o povo totalmente deportado para a Babilônia, esse império que costumava pegar todos os jovens, os príncipes, aquelas pessoas mais importantes e deixava de lado os velhos, os pobres, e deixavam lá e pegava esse povo e trazia para sua terra para fazer uma mistura étnica. Para quê? Para que enfraquecesse a sua cultura. Isso a gente observa Sadraque, Mesaque e Abednego na corte ali da Babilônia e como a Babilônia tinha essa característica de tentar diluir a cultura daqueles jovens para que aquela nação deixasse de existir. Então, Nabucodonosor ele foi um poderoso rei, né? E assim como Moisés havia predito 900 anos antes, quando ele escreveu essa maldição. Então, observe que em Deuteronômio, né, o livro de Deuteronômio, o livro da lei, em que Moisés, naquele momento inicial em que o povo saiu da terra do Egito, ele já estava profetizando aquilo que iria acontecer muito depois, mais uma vez mostrando que Deus está sempre no controle. E o que diz é o seguinte: o Senhor trará de um lugar longínquo, os confins da terra, uma nação que virá contra vocês. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os mortos. Ela sitiará todas as cidades da sua terra. Deuteronômio 28, 49 e 52. E nesse momento em que eles foram deportados, nós temos a figura ali de Sadraque, Mesaque e Abednego e uma figura espetacular de Daniel, mostrando em que, apesar da força da cultura, apesar das situações adversas, apesar da pressão social, é possível sim se manter fiel a Deus e, detalhe, tirar disso um proveito maravilhoso. Foi exatamente isso que aconteceu nesse período.
E se uma coisa a gente pode destacar sobre a Babilônia, sobre esse período, é que é sim possível viver nesse mundo caído e mesmo assim servir a Deus e ser fiel. Logo depois a gente pega ali o tempo dos persas. Os persas eles tinham um modus operandi um pouquinho diferente da eles tinham um pouquinho diferente dos babilônicos. É, enquanto os babilônicos, né, eles pegavam e levavam o povo para sua terra e deixavam o resto, os persas eles tinham uma característica diferente. Eles tinham uma espécie de reis fantoches que faziam a administração para eles. E eles mantinham então a cultura, o modo de vida das pessoas no seu devido lugar. Às vezes eles até para ficarem de ficarem de bem com de boa com o pessoal, eles faziam até incentivavam essa religiosidade e a cultura para não deixar morrer. Após isso, o imperador persa Ciro conquistou a Babilônia e tornou-se a pessoa mais poderosa do mundo. Ciro foi a pessoa mais poderosa do mundo naquele momento. Ele então permitiu que os israelitas retornassem à sua terra. Para a gente entender um pouco isso, a gente tem dois personagens que eu queria destacar, Esdras e Neemias. Esdras, o sacerdote, ele vai então e restabelece o culto a Deus. E a gente tem aqui em Esdras capítulo 1, verso de 1 a 2, que diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação que ele também registrou por escrito. E dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir a casa de Jerusalém e que fica em Judá. Então, Esdras foi responsável, juntamente com Neemias também, que é dessa época, a restabelecer a adoração. Ou seja, houve um grande avivamento naquele momento de Esdras. Contudo, eles eram mais um país, não eram mais um país independente, eles agora eram província do rei da Pérsia. Então, toda aquela característica, toda aquela organização de reis já deixa de existir aqui. Ele era apenas uma província. E isso continuou por 200 anos. Na linha do tempo, durante esse período, os judeus também ficou conhecido como o judaísmo do segundo templo, né? Justamente pela construção, né, desse segundo templo aí. E a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Então aí a gente tem o segundo templo sendo reconstruído. Claro que esse segundo templo não se compara ao templo de Salomão e muito menos ao templo que vai ser feito por Herodes depois. Mas isso aí já remete aqui o cumprimento da vontade de Deus, que disse que o povo iria retornar sim. Havia profecia e Daniel, inclusive, esperava ansioso por esse tempo. Então aí a gente tem o retorno do exílio babilônico sob os persas. Agora a gente vai para uma outra parte que é o período dos gregos, né? Para entender um pouco, é bom que você pesquise sobre a história de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, filho de Filipe II, né? Então, em 333 foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então se deu o início do período helenístico, que durou entre 330 a 166 a.C. Alexandre tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. Alexandre foi tão influenciado pela cultura grega, apesar dele ser macedônio, que ele queria que todo mundo tivesse acesso a isso, né? Que basicamente era filosofia, teatro, era esportes, né? E essa influência ela é tão visível que nós temos a Septuaginta desse período aí. A Septuaginta foi a versão da Bíblia do Antigo Testamento em grego, por conta dessa expansão de Alexandre. Alexandre ele era louco, ele era apaixonado por cultura.
e os lugares que ele conquistava, ele dava até mesmo a chance daquele povo, daqueles soldados lutarem ao seu lado. E aí a gente tem uma cronologiazinha aqui. Primeiro em 333 a 323, assim, né, nós temos o domínio de Alexandre o Grande, 10 anos. Aí acontece um problema. Mas antes disso eu queria só falar aqui. Septuaginta é a versão da Bíblia da Bíblia hebraica, traduzidas em etapas para o grego koiné, o mesmo grego que se falava na época de Jesus, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. A língua franca do Mediterrâneo Oriental, pelo tempo de Alexandre o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Ela é, sim, uma das Bíblias mais usadas para a tradução da Bíblia. Então, a gente tem aqui o domínio de Alexandre o Grande. Acontece que Alexandre morreu muito cedo, com 33 anos, então o seu reino foi dividido por 4 generais. E aí a gente queria destacar 2 generais, os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus, eles tinham controle, mas eles deixavam que as práticas religiosas fossem respeitadas, os Ptolomeus. Então, nesse período que o povo foi conquistado pelos Ptolomeus, o povo passou a pagar imposto e tudo, mas a religião foi respeitada. Mas acontece que os Seleucidas, eles tomam o poder da região lá da Judéia, e os primeiros anos foram até tranquilos, né? Mas em 175 a.C., quando Etíoco Epifânio, esse louco, né, Etíoco Epifânio subiu ao poder, as coisas foram muito complicadas. Antíoco Epifânio tentou impor um tipo de helenização radical. Ele começou a cometer atrocidades. Ele tinha um objetivo assim de acabar de vez com a religião judaica, porque ele achava que a religião judaica não poderia ser dessa forma, poderia ter essa liberdade toda. Eles deveriam respeitar a helenização. Então eles proibiu, por exemplo, ele proibiu elementos fundamentais dos costumes judaicos. Ele tentou destruir todas as cópias da Torá, os 5 livros de Moisés, ele tentou destruir. Ele exigiu que os deus gregos Zeus fosse cultuado dentro do templo dos judeus. E para piorar tudo, o que foi que esse homem fez? Ele sacrificou um porco, um animal impuro, lá no templo de Jerusalém. Aí foi a gota d'água. Então, nesse período todo que esse homem, que o Seleucidas, dominava a dinastia Seleucida, e principalmente esse louco chamado Antíoco Epifânio, né, do qual até Jesus Cristo cita lá em Mateus, o povo passou por um período em que houve muita insurgência, né, movimentos de revolta, né, e é isso aí que a gente vai falar agora. Entra um período chamado uma dinastia dos Asmoneus, né? O que foi isso, né? A dinastia dos amorreus foi fundada sob a liderança de Simão Macabeu, 2 décadas depois do seu irmão Judas Macabeus, e o significado quer dizer martelo, né? Derrotar o exército Seleucida, né? O exército maluco lá do maluco do Epifânio, né? E durante a revolta macabeia. De acordo com fontes históricas, como o primeiro e o segundo livro dos Macabeus e o primeiro livro da Guerra dos Judeus, do historiador judeu romano Flávio Joséfo, o reino asmoneu teve seu início como uma revolta dos judeus contra o rei Seleucida Antíoco IV, que após sua bem-sucedida invasão do Egito Ptolomaico, ser minada pela intervenção da República Romana, passou a procurar assegurar seu domínio sobre Israel, saqueando Jerusalém e seu templo, reprimindo as práticas religiosas e culturais judaicas e impondo práticas helenísticas. Então a gente tem aí, em 167, Matatias e seus filhos lideram a rebelião contra Etíoco.
166 a 160, lembrando que a gente está falando diante de Cristo, então ele vai do maior para o menor. Judas Macabeu lidera. Em 165, né, com esse exército ele basicamente eles ficavam nas montanhas, né, longe, depois eles atacavam, ficavam na montanha, depois atacavam, muito parecido com o que acontece no Afeganistão. Então eles conseguem através desse tipo de, de luta, eles conseguem vencer, né, os Seleucidas e reedificam o templo em 165. 160 a 146, o sumo sacerdócio é exercido por Jonatas, filho de Matatias. De 142 a 134, Simão, filho de Matatias, se torna um sacerdote e começa a dinastia dos Asmoneus. O Estado independente judeu é expandido com João Hircano. Depois a gente vem com o governo de Aristóbulo. Depois a gente vem com o governo de Alexandre de Andeu. Depois a gente vem com o governo de Salomé, Alexandre Hircano e o sumo sacerdote. E o conflito entre Aristóbulo e Hircano. Agora eu queria enfatizar exatamente isso aqui. Nesse período, né, que a gente vê é, 63, a dinastia dos Amores chega ao fim numa intervenção romana na disputa entre Aristóbulo e Hircano II, filho de Janeu. A dominação romana se iniciou de forma muito traumática para os judeus. O general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando os sacerdotes, profanando o lugar santíssimo, após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. Então, nesse período aqui, os sacerdotes, os asmoneus, eles começaram a ter intrigas internas, né? E eles estavam lutando ali contra o exército, um exército romano, mas não era o exército romano. Na verdade, era um pequeno exército, porque a maior parte do exército estava envolvido em outras conquistas. E eles se aproveitaram disso e tomaram o poder. O problema é que eles começaram a viver aquele momento e os sacerdotes começaram a se afastar, não é, dos propósitos. E então, nesse período, começa então a surgir, o governo romano então começa então a surgir ali, se aproveitando dessa fragilidade, dessa corrupção que estava existindo lá dentro do meio dos judeus, e ele vai e toma, né? Toma o poder, que é exatamente isso que a gente vai falar agora. Então, o período dos romanos, ó, o reino dos Asmoneus sobreviveu por 103 anos, até que foi muito. Antes de se render à dinastia Herodiana, em 37 a.C. Ainda assim, Herodes o Grande sentiu-se obrigado a se casar com uma princesa da casa do Asmoneu, Mariane, para legitimar o seu reinado, e participou de uma conspiração para assassinar o último membro da família dos Asmoneu, que foi afogado em seu palácio na cidade de Jericó. Então os romanos derrotaram os impérios gregos e se tornaram a potência mundial. Os israelitas novamente se tornaram uma província neste império, e isso se vê no caso aqui o amarelo claro, porque é uma referência a um texto que eu estava fazendo. Então, esse período é exatamente o período em que Jesus viveu. Então, começa-se o período romano, né? A gente tem Júlio César ali, derrota Pompeu. Há o assassinato de Júlio César, depois Antígono governa sobre os romanos, Herodes se torna governador da Terra Santa, César Augusto, Otaviano governa o Império Romano. Acontece em 19 a.C. a construção do Templo de Herodes é iniciada, que é um templo muito mais bonito que o anterior, né? E a morte de Herodes, e Arqueleu governa em seu lugar. Herodes, esse que morre, é aquele Herodes que mandou matar as criancinhas na época de Jesus. E que o anjo chega e diz: olha, aquele que queria matar vocês podem voltar. Fala no caso para José e Maria, né? Então, nesse período que a gente está falando aqui, houve uma mudança drástica na forma de adoração.
Desde lá do período que o povo estava vivendo isolado, sem tempo, sem nada, os judeus começaram a se reorganizar em sinagoga. Sinagoga era 10 judeus adultos já poderiam fazer uma sinagoga. Baseado naquele texto que diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar, eles entenderam que a essência do seu judaísmo não estava no templo, não estava na oferta, mas estava na obediência da lei. Então surgem então as sinagogas. Também surge nesse período, né, os famosos fariseus, né? Os fariseus eles tinham como costume, né? Eles eram mais dedicados à lei, eles eram mais radicais a esse período, mas eles também davam uma vacilada e eles tinham como eles eram bastante corruptos, eles gostavam do confortozinho. Por isso que Jesus fala muito sobre a hipocrisia deles. Também surge nesse período os saduceus, que é uma linhagem sacerdotal e tal. Ah, mas então, se eles são sacerdotes, eles não eram bem santão? Pior que não. Porque desde a época dos Asmoneus, eles já começaram a trocar privilégio. Inclusive, os sacerdotes eram indicação política nessa época. Então, os saduceus, para você ter ideia, nem acreditavam mais em coisas espirituais. Então, quando um povo que era muito ligado às leis, à palavra, à Torá, começou a observar isso e viu que não queria fazer parte mais disso. E se auto-intitularam como predestinados, né? Que foram os essênios. Esses essênios, eles olharam para os fariseus, olharam para os saduceus e viram: eu não faço parte desse povo, não. E então eles foram lá. Por isso que, descendente desses essênios, nós temos aqueles achados de Curã. Então, foi esse povo aí. Esse povo, ele vivia isolado. Eles reescreviam a lei do Senhor. E eles não queriam saber mais da cidade de Jerusalém, porque eles achavam que aquilo ali já estava tudo dominado pelo secular. Então, nesse período surge esse povo aí. Um outro povo que surgiu também por questão de querer se beneficiar dos romanos foi os herodianos, né? Eles eram um pessoal que era pé no mundo e pé na igreja. Eles, na verdade, eles eram muito ligados ao governo. Eles queriam os benefícios que o governo dava, o governo romano dava. Então surgem esses herodianos. O texto que a gente lê, por exemplo, na Bíblia Sagrada, aqui, por exemplo, no capítulo 22, então a gente tem aqui a questão do tributo. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreender Jesus com alguma palavra. Enviaram os discípulos juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de acordo com a verdade. E se importa com a opinião dos outros. Não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Olha só. Eles eram tudo inimigo, mas na hora de querer pegar Jesus, eles se juntavam. Então, os hipócritas, aí Jesus fala assim, percebendo a maldade deles, diz assim: hipócritas, por que vocês estão se opondo à prova? Mostre-me a moeda. Aí trouxeram um denário e Jesus lhe disse: de quem é esta figura da inscrição? E eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, veja que aqui a gente tem os fariseus, a gente tem os herodianos, depois a gente vai ter os saduceus. E Jesus dá uma resposta, enquadra cada um desses no seu devido lugar. Aqui, por exemplo, ele diz: dê a Deus o que é de Deus. Por quê? É interessante. Essa frase de Jesus ela é bem objetiva. Os herodianos estavam mais preocupados com os benefícios do governo do que a adoração do verdadeiramente Deus. Os saduceus, por outro lado, Jesus, o erro de vocês é o fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eles tinham dúvidas sobre coisas elementares, como ressurreição. Ou seja, eles eram céticos demais. E Jesus disse assim: vocês não conhecem as Escrituras. E depois vem quem? Vem os fariseus, né?
Vem os fariseus, que Jesus enquadra e fala sobre o verdadeiro, a noção da verdadeira lei, né? Então, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois depende toda a lei e os profetas. E você olha que Jesus pega os três grupos, enquadra os três e diz: vocês três estão errados. Então, esse momento aqui a gente encontra esse pessoal que foi gerado nesse período que a gente chama interbíblico. A conclusão que a gente tira é que, apesar da infidelidade dos seus servos, Deus não desistiu de cumprir seus propósitos. Você vê Deus interagindo nas nações, usando os romanos, usando os gregos, usando os sírios, os assírios, o medo-persa, os babilônicos. Para quê? Cumprir a sua vontade. Deus, ele é soberano sobre todos os reinos. Tudo está sob o seu controle. A lei do Senhor, a sua palavra, é o fator fundamental para manter aqueles que foram chamados a permanecer fiéis às suas promessas. O que manteve o povo unido não foi o templo. O que manteve o povo unido foi a palavra. Os próprios macabeus, eles tiveram essa consciência, claro, por um período curto, de lutar para manter os seus costumes, a manter a palavra de Deus viva ainda nos seus corações. Por quê? Porque a diferença que existia entre um judeu e um helênico era exatamente a palavra de Deus que determinava a sua diferença. Inclusive, no período que os gregos estavam no poder, eles construíram o que a gente chama de ginásios, né? Que eram lugares para esporte, para filosofia e tudo. E eles praticavam esporte nus. Então, quando o judeu ia, quando um rapazinho queria participar da sociedade, entrava no ginásio, eles começavam a ficar constrangidos. Por quê? Porque eles eram circuncidados. A partir desse momento, então, os pais, para não constranger os filhos, né, eles começaram a viver o politicamente correto, que a gente diz hoje. Que é exatamente o quê? Não vamos mais circuncidar, não, né? O menino vai ficar constrangido no meio da galera dele. Mas alguns não aceitaram a helenização e pagaram com a sua vida. Mas a gente fica aqui com Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Passou todos esses reinos, mas a palavra do Senhor permanece. Passou todos esses reinos, mas a igreja prevalece. Para terminar, eu queria deixar a bibliografia básica, os livros que eu usei para montar essa aula. Primeiro é o Manual Bíblico Vida Nova, da editora Vida Nova. Outro que eu indico muito, outros da Bíblia, que fala exatamente sobre esses impérios, sobre esse povo que interagiu com que a gente chama de revelação natural, né? O autor é André Daniel Henke e a editora é Thomas Nelson. Também um livro maravilhoso que fala sobre uma introdução à Bíblia. E Deus falou na língua dos homens, de Paulo Worm, editora Thomas Nelson também. A Bíblia que eu usei, principalmente os seus auxílios exaustivos, né? Nada mais, nada menos do que a Bíblia Thompson. Eu considero a melhor como Bíblia de referência e Bíblia de apoio. Eu usei também um negócio que é maravilhoso, que é o Atlas Bíblico, autor André Daniel Henke, de novo, Henke, que ele é brasileiro, da editora Ragnos. Um bom dia e espero ter ajudado vocês e melhorado no aprendizado de vocês.